Fala, galera, tudo beleza? Tudo certo? Estamos aí de novo, estamos aí na área. É o Vozes do Gigante hoje. Impossível não prestar uma homenagem ao maior deles, né? O maior capitão do Inter, o maior da história, o cara que levou o Inter que elevou o Inter a um outro patamar, que é o Fernando Lúcio da Costa, o nosso Fernandão F9. Hoje um pouco diferente, hoje estamos aí com o Leandro Bess, como sempre, estamos aí com o Lucas Colar, como sempre, mas estamos também com um convidado, nosso parceiro Marcelo Campos, sabe muito de Fernandão, e não só por conhecimento, mas também por amizade. É um ex-assessor de imprensa dele, amigão, enfim. Eu nem sei, Marcelo, como é que dá para te descrever nessa relação com o Fernandão, né? Porque, cara, tu tem uma história com ele incrível, né, cara? Cara, digo que virou uma história de amizade, né? Boa tarde. Boa tarde, galera. Lucas, Bess. Uma história que começou profissional e acabou se tornando uma história de amizade muito bacana e continua com a família, né? E o Enzo, Fernanda e lá. Uma história que ficou, né? Marcou, sei lá. Até hoje eu me pego pensando por que eu ter sido escolhido para essa missão aí de registrar o Fernando. A gente acabou ficando amigo, cara, parceiro. Nesse domingo, 6 anos da morte do Fernandão, né? O acidente lá em Aruanã. Enfim, uma trágica morte que comoveu não só o estado, mas o país inteiro, né? Tanto que, enfim, a torcida mesmo fez na época, de um showroom que o Inter tinha na época, mostrando como seria o novo estádio, né? Acabou fazendo um museu, enfim, improvisado, com homenagem ao Fernandão, um troço absolutamente tocante. Enfim, depois a missa realizada aqui no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, enquanto o Fernando era velado lá em Goiânia, que também foi algo absolutamente comovente e devastador ao mesmo tempo. Eu diria, para contribuir só sobre o Marcelo é um confidente do Fernandão, além de ser um amigo dele, né? Enfim, além de ser fotógrafo pessoal dele também, enfim, o assessor de imprensa, mas sobretudo um confidente do Fernando, né, Marcelo? A gente acabou criando, né, Bessa, essa relação aí. Tu e o Ernest te acompanharam bastante naquela época e a gente andava junto o tempo inteiro, né? Criou uma relação de irmandade que eles sentiu confiante em abrir certas coisas e trocar algumas ideias que até eu me surpreendia, né? Coisas que ele me perguntava opinião e eu tinha que dizer várias, né? Eu posso citar algumas. A de ser treinador do Inter é uma, né? A de dizer, não, eu vou aceitar. Eu falei, tu tá maluco, meu? 1h da manhã. Mas eu quero saber a tua opinião. Eu disse, a minha opinião é que tu não deve ir. Mas por quê? E aí eu expliquei por quê. Ele foi, então, assim, eu já sabia das coisas que iam acontecer antecipadamente e ele foi me contando e foi me testando. E essa confiabilidade foi crescendo com o longo do tempo até o dia do falecimento, né, cara? Foi uma eterna amizade mesmo. Era um fiel escudeiro, como a gente diz. Cara, na real é bacana também, né? Já agradecer o Marcelo estar aqui conosco também, porque, coincidentemente ou não, hoje também tem a reprise, né, do título mundial do Inter na TV aberta, né? E são momentos como esse que a gente tem a dimensão. Talvez algumas pessoas são mais novas e não puderam acompanhar, né, aquele título em 2006. Eu era muito novo também, né, 11, 12 anos, né, mas lembro muito do Fernandão, da arquibancada, um cara sempre solícito, assim, tem algumas histórias com ele de ir atrás de autógrafo e ele atender. Então, a gente vê a grandeza dele nesses pequenos atos, assim, também no fato de dentro de campo, né. O cara é o Capitão Planeta, né, e por mais que se fale de ídolos, para mim o Fernandão é o maior de todos, e hoje, né, apesar de uma data triste, né, a gente vai poder acompanhar um dos maiores feitos da história, né, se não o maior feito da história do clube, e que teve muito da mão dele nisso. Que deu caso... Não vai, fala aí. Não, deu casualidade até de ser, né, a reprise sendo no mesmo dia do aniversário. Porque o que eu acho importante, cara, é óbvio que é uma data triste, porque a gente lembra, né, que o cara não tá mais aqui, né, a gente lembra que o Fernando, tudo que o Fernando representa e fez pelo Inter, né, porque, mas ao mesmo tempo a gente decidiu trazer o Marcelo aqui para
contar histórias do Fernandão, para relembrar momentos da vida do Fernandão e dessa parceria, né, dessa confidência, como o Leandro mesmo disse, né? E a gente entender um pouco do homem Fernandão, né? Entender um pouco da pessoa Fernandão, porque o cara do campo, o cara que levanta a taça, o cara que sai fazendo gol, batendo no peito, no símbolo do Inter, isso aí já emociona, isso aí já é legal. Mas trazer essas histórias que, às vezes, só o Marcelo tem, eu acho que vai ser uma contribuição enorme aí para essa galera que o Lucas falou que ainda não, de repente, não pôde entender o bastidor do Fernando, né? O bastidor do Fernandão. Ô, Marcelo, quando que tu achas que virou a chave, assim, eu não sou mais só o assessor, o fotógrafo, agora eu sou amigo. Quando, assim, tu percebeu que, opa, isso aqui tá diferente? Depois do Mundial. Depois do Mundial, porque a nossa história... Eu conheci o Fernando, eu trabalhava com uma marca esportiva e era fotógrafo dessa marca, e eles forneciam material esportivo para os atletas. E final de 2005, que foi quando eu conheci o Fernando, a gente foi atrás para fornecer material esportivo para ele, e a relação começou, eu entregava a chuteira e boa noite, amor. E certo dia o gerente lá da loja disse, tu precisa trabalhar com o Fernandão. Não, Fernandão, tu precisa trabalhar com o Fernandão, o cara precisa de um cara. E um dia, belo dia, o Fernando tá na loja e me botou do lado do Fernando e falou, tu tem que trabalhar com esse cara aí. E aí as coisas foram acontecendo, montei o projeto para ele profissional que eu achava que tinha que ser, que era uma geração de conteúdo para atleta, que não tinha, né, cobrir o dia a dia do atleta, porque eu sabia que ele precisava disso, era o que ele queria falar com o torcedor, queria mostrar o dia a dia dele. E foi acontecendo. O final da Libertadores foi um sucesso, a gente deu super pé quente de fazer a Libertadores e ele ganhar a Libertadores, eu acompanhar aquilo tudo e conviver diariamente com ele o tempo inteiro ali naquele momento, né? Eu praticamente ia de carona com ele para casa e voltava, porque a gente morava perto, eu estava sem carro na época. Ali começou uma relação a aumentar e ele viu que o trabalho estava dando um resultado. Quando chegou ao final do Mundial, o trabalho foi super bem reconhecido por ele, e ele começou a abrir a porta da casa dele, para eu frequentar a casa dele, para eu ir na casa dele, esperar ele para ir pro Beira-Rio, para ele tocar violão, para comer uma carne, para ficar com as crianças. E aí a coisa foi indo, foi crescendo, cara, de março de 2007 até 7 de junho de 2014. Aí ela foi se criando, cara. O Fernando era um cara como a gente, meu. Ele era um cara, ele era o ídolo, mas ele fora do gramado, ele era um cara como nós. Ele falava a mesma linguagem do que a gente, ele não tinha, era papo reto. Se ele olhasse para ti, achava que tinha que te criticar, ele ia te criticar, mas para tu te levantar, não para te botar para baixo, entende? Então era um cara que era muito amigo dos amigos, ele valorizava as pessoas pela amizade, né? Um cara coração aberto, um cara fora da curva mentalmente, né? Eu acho que a espiritualidade dele era gigante, muito grande, assim. Então o cara tinha uma visão maior do que nós, né? E foi, cara, virou uma amizade, Ele começou a confiar, como o Bess falou, né? Ele me falava as coisas não saíam, e ele precisava desabafar com alguém, ele desabafava, e às vezes ele dizia, é entre nós, sabe de nada. Aconteciam coisas que ele botava, aconteceu um episódio com uma jornalista, que a jornalista disse que fui eu, e eu fui lá chamar ela, fui eu? Então nós vamos lá falar com o Fernando agora. E aí botei, e ela disse, não foi ele. Então essas coisas foram acontecendo, porque ele sabia que podia falar. Então essa amizade, isso, o jogador de futebol, ele tem muita, ele fica muito assim, né, das pessoas que se aproximam, porque geralmente é para tirar alguma coisa deles. Geralmente quem se aproxima não é para dar. E a gente acabou construindo uma relação que aconteceu, cara. Aconteceu. Foi nada programado, a vida foi levando. O Fernandão hoje estaria com 42 anos de idade, né? É um cara super novo ainda, super, né? Novo. Se não tivesse falecido. Deixa eu te perguntar, Marcelo, o que tu acha que foi o grande legado, assim, o que ficou
de legado do Fernandão, não só para o Inter, mas no geral, assim, para o esporte, enfim, para a sociedade? Bez, eu acho que ética, que verdade, que atitude correta, né, que olhar no olho das pessoas é o importante, que a palavra que tu dá é o que acontece, é um cara que respeita. Ele respeitava todo mundo, né, do seu Pernambuco ao faxineiro do clube, ao presidente, e falava com todo mundo igual, ele falava com vocês igual, né? Então, assim, acho que por maior que ele era, ele sabia se colocar num patamar abaixo do que ele era para poder estar no mesmo nível das pessoas. Acho que esse é o grande legado, né, que por mais que tu seja um grande líder, um grande ídolo, um grande cara, uma grande referência, tu tem que descer pro degrau abaixo dos outros, porque tu só é isso que tu és aqui em função do que os outros te empurram para ser. Se tu não tivesse torcida, se tu não tivesse pessoas que te admirassem, o cara não se tornaria, ia fazer gol, levantar a taça e acabou. Ia ser um porra louca. Mas ele tinha atitude que acho que falta muito hoje. Não só na bola, não estou falando de Inter só, estou falando do geral. Assim, Fernando, por onde ele passou, ele deixou sementes. O Tinga diz, né, cara? O Tinga, quando a gente estava fazendo a entrevista para a peça do Bob sobre ele, o Tinga disse que o Fernando era um grande líder, e não um líder por saber liderar um time a ser campeão, não, porque ele formava grandes líderes também em volta. Né? Então, se a gente pegar todo aquele tempo ali, tu via que tinha grandes líderes em volta deles, tudo ali, Klemer, Yali, Fernando, então. E todo mundo se relacionava bem. Ele descia, ele não era, né? Enfim, acho que esse é o grande legado dele, cara. Respeito, ética, valores. A última aparição, acho que do Fernandão no Inter tenha sido a reinauguração do Beira-Rio, né? E eu te pergunto, assim, como amigo do Fernandão, depois daquele show, daquele espetáculo, tu acha que ele tinha a real dimensão do tamanho que ele tem hoje para a torcida do Inter, de talvez ser o maior ídolo da torcida, ou acha que ele não levava para esse lado? Quando ele, como eu te falei ali, a gente estava falando em off, né? Quando ele deu aquela dele assumir como treinador, ele me ligou 1h da manhã perguntando o que eu achava. Eu disse, mas por que tu tá perguntando para mim? Eu disse, não, porque eu já perguntei para várias pessoas. Ele falou com várias pessoas que ele achava que tinha que falar e resolveu ligar para mim até. Eu falei para ele, olha, eu acho que tu vai manchar uma história que tu construiu como treinador, como jogador de futebol, como tu estava construindo como dirigente, porque tu fala várias línguas e tu poderia até vir a ser, não sei, mas tu estava indo muito bem presidente do Inter, poderia ficar num cargo, né? Mas tu não gosta, e acho que não deveria ir, porque tu vai estragar, vai manchar a tua história como ídolo do clube. E aí ele falou, eu sei, mas eu não tenho medo disso. Minha história como ídolo está escrita, agora eu quero fazer outra coisa. Então, quando eu te digo que ele sabia descer, eu não sei se ele nunca se pôs, cara, num lugar muito acima e um grande ídolo. Ele sempre foi um cara que era o todo, não era ele. Quando eu perguntei para ele uma vez assim, falei, cara, o que levou vocês a ganhar do Barcelona? Porque ele acreditava muito, cara, eles acreditavam muito. Eu nunca vi um cara acreditar tanto que ia ganhar do que ele. Ele sabia que era impossível, mas ele sabia que ele podia ganhar. E ele passou isso, cara, Fui ver o jogo com os representantes da marca na época, e eu dizia pros caras, meus caras vão ganhar. Tu tá maluco? Os caras vão ganhar. Tu tá maluco? Eu falei, não, os caras vão ganhar. Pode ter certeza. Só que ninguém imaginou que ia ganhar com o gol do Gabiru, como foi, mas o que ele me passava, velho, eu andava direto. Ele fazia churrasco com o Klemer na casa dele, eu tava. Então, eu sabia daquela energia. Então, ele sabia descer, velho, porque era o todo. E aí ele dizia, cara, nós ganhamos porque todos fomos merecedores. Todos. Não só o grupo, todo mundo que estava na volta foi merecedor. E se a gente lembrar, antes daquela época, tu lembra que tinha os dirigentes em volta batendo papo com os jogadores, de boa, ninguém tinha ali fazendo picuinha, estava todo mundo naquela batida para acontecer. Então eu não vejo assim que ele se colocava assim, não, ele era igual aos outros, cara. Ele respeitava todos iguais, ele sabia onde era o lugar dele, mas ele sabia respeitar os outros e ele descia. Por isso que ele é o que ele é, cara. Entendeu? Por isso que agora é engraçado, Marcelo, porque a gente entrevistou o Yarley também dia desses, e o Yarley disse mais ou menos as mesmas palavras que tu, assim, sobre quando foi consultado pelo Fernando para assumir o time, né?
Ele falou, cara, não vai nessa, acho que não está pronto, enfim, não é o momento, enfim, e ele mesmo assim acabou indo, né? Tu acha que isso foi muito da cabeça dele, um desejo dele, ou daqui a pouco, sabe, eu me lembro que na época, se não me engano, era o Luciano Davi o vice-futebol, ou daqui a pouco um cara como o Luciano Davi acabou botando muita pilha para que ele aceitasse? Cara, eu não sei te dizer, tá? Não sei te dizer. Eu sei que teve. Os amigos disseram para não ir, como tu e o Arley, por exemplo, que a gente sabe, né? Eu sei que teve essa pilha, né? Assim como teve gente grande que disse para ele, meu cavalo só passa encilhado uma vez na vida. Ou tu sobe ou tu não vai subir nunca mais. E como ele era um cara como diz a Fernanda, né? Que ele pegava na mão dela e dizia assim, ó, vamos nessa. E ir embora, porque ele não tinha, ele queria ser treinador, né? E aí, cara, naquele momento ali, né? Esse bastidor, eu não sei, porque não estava com ele direto ali, naquele tempo ali, a gente estava fazendo um outro tipo de trabalho, mas ele foi desafiado e aí ele resolveu assumir porque de repente disseram para ele que iam estar junto, porque, cara, por um monte de situação e que ele também queria realizar um sonho e que a oportunidade estava ali, ele é um cara que não gostava de deixar a oportunidade passar. Então, assim, acho que ele foi muito pela vontade dele mesmo de aceitar o desafio. Por mais que ele soubesse que poderia acontecer o que aconteceu. Porque o Yarley menciona uma frase assim que me marcou muito assim na conversa, que o Fernandão disse assim, não, mas é que onde eu tô eu não sou feliz. Eu não tô 100% feliz. Eu tô feliz na beira ali junto com a galera, na grama. Virando o cara da gravata, né? É que tu imagina assim, o que ele dizia? Ele disse isso assim, eu não estou sentindo o cheiro da grama. Eu preciso sentir o cheiro da grama. Eu sinto o cheiro da grama desde muito pequeno. E aí onde era a sala dele, era lá dentro do vestiário do antigo Beira-Rio, lá numa sala no meio do jogador. E daí tu muda, né? Tu passa pro outro lado do balcão e aí tu começa a não tu tá numa posição que tu não quer, então, cara, não é aquilo, né? A mesma coisa que eu sair agora e virar fotógrafo de internet sem ver o verde, eu vou pirar, né? Então, eu acho que aquilo ali, junto com toda a conjuntura do momento, fez com que ele assumisse, cara, vou fazer. A gente gravou, né, Lucas, cada um fez, agora no início do canal ali, quando era aniversário dele, né? Eu vi, cara. A gente fez uma mini história com o Fernandão e tal, então ficou bem legal, assim, porque cada um tem um pouquinho, né? Mesmo o Lucas dizendo que, não, eu era novo e tal, Lucas foi buscar o autógrafo, daí eu tive a honra e a sorte de, a minha primeira entrevista como repórter do esporte ser o Fernandão, sabe? O Bez, então, nossa, né? Junto contigo e com o Léo fizeram o livro, sabe? Então, isso mostra como é possível, e tudo isso que está falando é o retrato exatamente, vamos dizer, de nós três, assim, né? Tem um pouco de geração, se for olhar assim, né? Sim, e ele era bem o que tu disse na entrevista. Pô, aqui eu, fulano, quero falar contigo. Tá, vem aí. Tá, vem aí. Pô, cara, o cara mandou eu ir lá. Tá, e outra aí. Coisa, tu vê, né, Marcelo, a característica de um líder nele, eu vou me lembrar daquele gauchão de 2009, os 8 anos de Juventude, 2009, né? 2008, desculpa, 2008. 2009 o Caxias. No jogo de ida, o Fernandão perde a bola no Jacone e o Caxias faz um gol no final. No último lance. E ele tinha perdido a bola. E aí eu me lembro, a gente estava enlouquecido atrás do Fernandão para entrevistar ele, né? Antes do outro jogo, da volta. E aí eu me lembro que estava numa segunda-feira no Bem Amigos, estava no Bem Amigos lá no Rio, e aí o professor Rui Carlos Ossman estava no programa também. A gente ligou para o Rui, para o Rui passar o telefone para o Fernandão, para a gente falar com o Fernandão. E eu me lembro falar com o Fernandão aquela noite, por telefone, e o Fernandão disse, não, a culpa foi minha, não vou tirar a responsabilidade minha, eu errei, e agora na quarta-feira, no outro fim de semana, não lembro qual é que foi, acho que foi domingo o jogo, domingo a domingo, no domingo, enfim, a responsabilidade é minha e eu vou ter que levar meu time a ganhar o gauchão. E aí aquele oitão arrasador, que até o Klemer fez gol no Juventude, né? Um troço definitivo. Mas o Fernandão assumiu o erro e disse, não, agora é comigo. E foi lá e ele toca o 8 no Juventude.
Mas tu sabe, Bess, que o Magrão contou que ele, naquele jogo lá, ele entrou no ônibus e assumiu para todos dentro do ônibus, na saída, e falou, ó, eu errei, a merda foi minha. E caiu o Marcelo. Deu uma caidinha aqui, vamos ver. Caiu, para aí. O sinal não tem problema, vai, volta que a gente segura. Caiu. Volta que segura. A gente Tá aqui, a gente está aqui falando com o Marcelo Campos. A gente está falando com o Marcelo Campos, que era confidente, amigo pessoal do Fernandão, né? Estou tentando trazer ele para a live aqui. Mas, cara, a internet tem disso, não adianta. Eu acho que muito interessante, assim, essas histórias que ele já está contando, ele vai voltar agora nos próximos minutos. Aproveitar para lembrar para vocês aqui que esse programa está sendo gravado, né? Hoje agora é sexta-feira, né? 13h30 da tarde. A gente tá gravando. Chove em Porto Alegre. Isso, chove em Porto Alegre, exatamente. Porque é difícil, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil conseguir os horários de todo mundo, conciliar os horários de todo mundo, né? E agora tem uma coisa divertida também que eu estava lembrando, o Perdigão falando depois que, enfim, ele, Perdigão, Gabiru e Índio eram a turma da cerveja, né? A turma do escolatão. E o Fernandão e Arne e o Klemer eram a turma do vinho, né? Então os caras mais refinados que fugiam um pouco daquele estereótipo assim que a gente tem no imaginário do boleiro, né? E daqui a pouco a gente pode mostrar fotos também do Marcelo com o Fernandão, né, Alexandre? E, enfim, o cara é histórico, como o Lucas falou ali, o maior personagem da história do Inter, pode não ter sido o maior craque, mas é a maior figura da história do clube, é o cara que vai ser eternamente levantando a taça do Mundial em Yokohama, o cara que mereceu uma estátua no estádio devido a tudo que ele fez pelo clube, evidentemente também devido à tragédia aérea lá em Aruanã, quando o helicóptero acabou caindo e o Fernão falecendo lá no interior de Goiás. Enfim, mas é o grande personagem do Inter, né, da história do Inter. São essas coisas, assim, né? Porque a gente fala de Fernandão, a gente fala de Inter, né? A gente sempre liga as pessoas... Desculpa, eu tinha desligado, cara. Não tem problema. Mil perdões. O Lucas estava tendo uma introdução bem bacana agora. Não, é que tem ídolos que a gente... Ali. Opa, vamos lá. Vai lá. Não, vai lá. Não estou ouvindo o Lucas. Tá, peraí que eu vou fazer o seguinte, vou te tirar e vou voltar de novo. Ó. Agora, me escuta bem? Me escuta? Agora não. Mentira, então eu volto de novo. Peraí. Isso. E agora? Que bosta. Vamos lá, acontece. Vamos. Tá escutando, Marcelo, não? Tô, agora, cara. Boa, desculpa, não tem problema, vamos tocar. Ao vivo é assim mesmo, vai lá. Não, eu estava falando sobre ídolos, né? Porque a gente estava falando sobre a questão de idolatria, de ser o maior ou não. É que tem ídolos, né? Que a gente fala e associa assim, né? Inter, tu lembra? Fernandão, óbvio, né? Tu lembra? Flamengo, Zico, São Paulo, Rogério Ceni. Então o Fernandão tem esse tamanho, assim, né? E é legal ouvir a história de vocês, assim, né? Porque estavam na época, né? Trabalharam com o Fernandão. Eu, particularmente, estava na arquibancada, né? E era aquele cara que passou a admirar muito o Fernandão, muito pelo que ele fazia dentro do campo também, óbvio, né? De ser um ídolo de uma geração que vinha aí de anos ruins do Inter, né? De não ver o Inter conquistar nada. E chega um cara aqui e bota o time embaixo do braço e começa a dar certo, E aí, época diferente, né? O Inter, em 2005, 2004, abria muito dos treinos, né? Então, o pessoal ia lá no sábado de manhã, ia no domingo e tinha acesso aos jogadores. Cara, e para pegar um autógrafo do Fernandão era uma fila quilométrica, né? Era muita gente. Ele ficava lá até o último embora, pedia caneta emprestada para outros jogadores para dar autógrafo. Então, cara, é o retrato, assim, é a construção de um ídolo, né? É um cara muito importante, assim. Eu costumo dizer que as coisas não são por acaso, né? Assim como o Marcelo está dizendo que o Inter acreditava muito que ia ser campeão, que o Fernandão acreditava muito nisso, que os jogadores acreditavam nisso, eu tenho certeza que ele sabia do tamanho dele, ele sabe, né, onde quer que ele esteja hoje, que ele é um cara muito querido entre nós e que a gente sente muita falta dele. Ô Marcelo, quando o Lucas fala dessa questão da liderança, o Bess também e tal, óbvio, tuas histórias,
a gente entende, eu acho, do porquê o Inter conquistou tudo que conquistou com ele e atingiu o patamar que atingiu com ele a partir daquele discurso lá em Yokohama mesmo, e depois entrou no DVD do Mundial e tudo mais. Tu estava lá naquele momento do discurso, ou depois se não estava, tipo, como é que repercutiu aquilo, assim, como é que tu enxergava as pessoas ao redor, ouvindo ele falar isso que tu disseste, que ele falava que não, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Na verdade, eu não estava. Quem estava era o Bruno Junqueira, que trabalhava comigo na época. Nós construímos um projeto, eu construí com a Cláudia Iosp, na época, do Blog 9 lá. Levei uma ideia para fazer um diário do Fernandão. E aí a RBS comprou isso, nós fizemos o diário do Fernandão. Então o Fernando levou o Bruno, né? A gente mandou o Bruno para lá, o Bruno fez toda a parte de geração de conteúdo do site, vídeo, foto, atendeu a imprensa e ajudou o Fernando a construir o diário. E eu fiquei coordenando toda a parte do processo do diário e de todo o bastidor aqui, né? Só fui ver o discurso depois, cara. Bem depois. Né? Soube que teve um discurso forte, mas não, só vim ver depois o discurso. E nada mais foi do que a gente já falou e que a gente já sabe, cara. Ele tinha um poder de mobilização muito grande, ele acreditava, era um cara que acreditava muito na lei da atração, tinha os caras cascudo ali, porque eles montaram um grupo cascudo, pô, os caras que estavam ali eram os caras rodados, os caras foi, ele já tinha sido campeão mundial com o Boca Juniors, o Clemer já tinha Flamengo, então, pô. E eles, acho que ali ele só reproduziu o que eu acompanhei durante o tempo ali da Libertadores até a conquista do título. É aquilo ali, cara. Ele era aquilo. Ele tinha aquele poder ali. Que legal. Deixa eu te perguntar, só para não perder o fio da meada, assim, né? Para retomar aquela história, eu fiquei curioso da questão do ônibus do Magrão, logo quando o Marcelo caiu aqui. Então, cara, o Magrão, conversando comigo depois, me disse, cara, Fernando, naquele dia lá, ele entrou, assumiu o erro e disse que era com ele, que ele estava errado e tal, e nós ia reverter o resultado. Então, assim, pô, não era qualquer um, era o Magrão, né, meu? Um cara falando isso, o Magrão também era um cara que a personalidade era aqui, né, meu? Sabe? Sim. Duas personalidades super fortes, assim, então, são coisas que a gente vai sabendo no decorrer da vida, e isso eu não sabia, o Magrão que me contou aí faz um ano atrás, sabe, teve isso, aconteceu isso, assim. Falei, pô, legal. A gente pediu para o Marcelo, além desses papos, né, além dessas histórias todas que ele tem aí de bastidor, que o Marcelo nos mandasse algumas fotos do que ele acha, assim, que representa um pouco do Fernando. E ele mandou fotos digamos, dos 3 momentos do Fernandão, né? Que é o momento jogador, o momento executivo, o momento treinador e tal. Mas tem umas fotos interessantes que, Marcelo, se tu puderes aos poucos, assim, contando um pouco da historinha de cada uma. Por exemplo, essa aqui, ó, isso aqui é muito parecido com o que o Lucas estava falando agora há pouco, ó. Isso aqui é Não, pode ir. Isso aí foi um evento, eu acho que foi em Santa Cruz do Sul, que estava o Marcelo Boeck junto. E ele foi de carro dirigindo, se eu não me engano. Ele foi de carro dirigindo, eu fui ele foi com um motorista do Inter, e eu fui junto numa van que tinha, antes, né, para poder já ver a história toda. Cara, quando eu cheguei no lugar, eu me enlouqueci, cara, não tinha como passar. Na entrada de jogo do Inter, num portão. E aí, quando ele chegou, não teve jeito, ele teve que vir uns 4, 5 segurança, ele no meio, para ele poder chegar aí, e foi essa muvuca aí, cara, essa idolatria, e foi a noite inteira assim, e ele foi se servir no buffet, ele teve que passar por tudo isso, foi lá no buffetzão, serviu no buffet, no meio de todo mundo, como se fosse não era o Fernandão, entendeu? E os negros aqui, foto ele com prato, e esse aí era o cara, velho. Esse era o cara, entendeu? Não tinha, sabe, eu só preciso do seguinte, ele dizia pra mim, eu só preciso que tu organize a história para quando eu precisar sair daqui, que é a hora programada.
Daí nós vamos indo, eu vou atendendo os caras caminhando. Mas quando eu te olhar, já é. Porque ó, eu peguei essa continuação aqui, ó, Marcelo, essa aqui dele também com a torcida vibrando. E o antigo Beira-Rio, né, e tal, cimento, aquela coisa toda. Ele era doido, assim, né, de fazer o gol ou de sempre, assim, tentar incluir a torcida, né, naquela felicidade do momento, né? Eu pelo menos, eu me passava isso, sabe? Isso aí foi na chegada do Mundial, né? Na chegada do Mundial. Na verdade, aquele grupo ali, ele ali, nesse momento de comemoração, eles jogavam pela torcida, velho. Eles conseguiram fazer a ligação da torcida. Foi algo que teve um momento da Libertadores ali, que foi aquela sinergia com a torcida, de entender eles e eles entender a torcida, que era pela torcida, que era pelo clube, e quando ele fazia isso, aí ele botava para fora, né? Aí a explosão, né? Aí não tem. Não tem. A intensidade dele, a ligação. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, ó, Marcelo. Essa aqui tu tem que contar a história disso aqui. Olha, loucura essa moto. Essa aí foi a única vez que essa moto rodou, né? Foi para fazer um take de imagem pro Tássio Marques. Essa moto ele mandou fazer ele tinha a bola do Mundial embaixo do braço e não sabia o que fazer. Aí resolveu fazer essa moto aí com toda a escalação do Inter, comissão técnica, presidente atrás, lá no paralama de trás, os dois símbolos do lado, o banco é a bola, em cima tem a foto da taça do Mundial, e ele botava na sala dele para ser decoração. Mas essa era uma moto que já existia, isso? Ela foi reformada? Essa era uma Harley 750 normal, que ele comprou, e ele mandou o Tássio Marques transformar nessa Chopper aí, que é o único cara autorizado a mexer nas Harley e fazer isso no Brasil. E aí ele fez em homenagem ao conquista do Mundial e a todos os atletas. Onde é que era essa moto, Marcelo? Atrás no paralama, ali atrás, ali, tá todo mundo, com a mesma letra do Mundial, das camisetas do patrocinador. Essa moto ficou com a família ou foi legal? Essa moto aí. E essa moto, hoje ela tá num lugar guardado, ela serve para exposição, a gente leva ela para evento. Sim. Ela tá só para isso agora. Sim, mas numa casa, na casa da família, Tá num depósito bem guardado. Só tem um pessoal só tem um guincho que eu chamo, que é o guincho que eu sei que mexe na moto, então é só esse guincho que pega, só esse guincho que tira. Esse banco tá guardado a 7 chaves dentro de um cofre na minha casa, que é para ninguém pegar. se esse banco some, acaba a moto, né? No dia da peça do São Pedro, eu tinha que tirar todo dia o banco e levar para casa, porque não podia ficar lá para não subir o banco no São Pedro. Sim. Foda, né? Vou botar mais essas duas aqui. Uma também interessantíssima, né? Sabe? De também que mostra o tamanho dele pro Inter, né? Recebendo aqui a faixa, né? Sim. Cara, essa foto aí ela é muito representativa, né? Para nós do jornalismo, então. Por quê? Cara, quando eu vi o Figueiredo descendo para entregar a faixa para ele, e eu não sabia, né? Quando eu vi o Figueiredo, os caras chamaram o Figueiredo. Eu digo, cara, até então, o Figueiredo, junto com o Falcão ali, mas o Figueiredo, capitão, né? Entregando pro cara, eu digo, essa foto, eu tenho que dar um jeito de fazer essa foto aí, velho. Eu tenho que dar um jeito de fazer essa foto. Cara, e fui, tava todo mundo em volta, fui, e dei a sorte de ficar num lugar legal, com uma lente que pudesse abrir e pegar a expressão. Pô, tem o Fernando Carvalho olhando assim, ó. Olha o olhar do Fernando Carvalho, do Juarez, tá todo mundo num êxtase também ali embaixo. Num êxtase de ver dois grandes ídolos de geração se cumprimentando no maior ápice do clube ali, né? Bem legal. É verdade. Onde é que é essa foto, Marcelo? Essa foto é onde? Não tô ouvindo bem. Onde é que... Essa foto. Essa foto é onde que foi feita? Essa foto foi no Juvenil. No Juvenil. Foi no Juvenil. E aí tu vê, né? A foto é expressiva. Eu quis botar essa sequência porque é um dos maiores ídolos também da história do Inter, né? Que é o Figueiredo. Inclusive, a gente entrevistou o Figueiredo aqui faz umas semanas e o Figueiredo disse
que ele sente que ele tem um pouco daquele título mundial de 2006, entendeu? Por tudo que ele também fez lá no passado, porque para chegar em 2006 também teve que passar por 75, 76, 79, né? Enfim, então eu acho expressiva demais. E daí eu até brinquei, né? Que é o rei do Beira-Rio com o rei do futebol, né? Essa aqui é um absurdo, né? Pô, cara, e aí eu tava assim, ó, tava eu com o meu maior ídolo na bola, porque eu nasci em 70 e cresci meu pai falando desse cara aí, né, meu? Trabalhando com um cara que era referência. Aí, cara, pai, eu precisava também, né? Todo mundo ali. Daí o Pelé pegou a bola e disse assim: aí, Fernandão, já que tu nunca jogou comigo, pelo menos uma tabelinha de cabeça nós vamos fazer. E grudou a bola, assim. E eu tava na frente ali. Então, essas histórias é muito legal, cara. São momentos bacanas e bem legal, cara. Bem legal poder fazer parte dessa história dele, do clube, deixar aí registrado. Isso era o lançamento da Copa em Porto Alegre, isso? Isso foi vistoria, cara. Acho que foi vistoria. Eles vieram ver, o Pelé veio junto. Foi alguma história, mas foi antes da Copa do Mundo ali. Foi naquela época que o Brasil já tinha vindo abaixo, que já estava em obra. O Fernando era diretor na época. Uhum. Bem legal, muitas. Aqui tá a sala, ó, que tu mencionaste, né? Da questão lá de não sentir cheiro de grama. Sim. Só olhando o quadro ali. Agora, não sei se vocês concordam, mas essa foto aí, o Fernando é igual o Cavani, cara. Eles são muito parecidos. Cara, sabe mesmo que eu fiz a Copa América aí, meu, eles como ele lembra o Fernando, cara. Pá, meu, como parecido, ele lembra o Fernando, meus cara. Meu. Muito, lembra muito. E por último, eu deixei por último aqui, né? E infelizmente vai ter um borrãozinho azul ali, mas a questão não é nem só essa questão do azul, né? Da representatividade de até gremistas irem ali prestar sua homenagem, né? Mas Taquibes, aquele centro de visitantes ali da Copa que tu mencionaste no início, né? Que meio que acabou virando, olha ali, né? Fernandão Gigante para Sempre, que era o nome do projeto era isso, né? Gigante para Sempre. Gigante para Sempre, o Fernandão foi colocado ali, na verdade, isso aí foi uma vigília que a torcida fez, né? Logo que a notícia, né? Porque foi de madrugada. Eu lembro que eu estava voltando de uma festa, era um sábado, uma sexta, e liguei no rádio do táxi, e deu a notícia e eu não acreditei, assim, né? Não, tô ouvindo errado, né? Não tô ouvindo isso. E logo assim que deu, né, que realmente era assim, lembro de acordar meu pai, de acordar minha família inteira, assim, e já ficar ouvindo notícias e relatos, assim, e todo mundo já queria ir para frente do Beira-Rio, né, porque ele estava fechado, né, para a Copa do Mundo, já estava entregue à FIFA, e a única coisa que tinha acesso era justamente esse centro de eventos aí, de visitantes. De visitantes, né, do Beira-Rio, e aí já foi somando o outro, né, às vezes é um desconhecido, já sabia a dor que estava sentindo, botava uma mensagem, botava uma bandeira, botava uma flor, botava qualquer coisa, assim, então virou meio que um culto ao Fernandão ali, né, uma vigília, e infelizmente depois veio abaixo, né, não tendo porquê, mas era um negócio que a gente vê que mesmo depois de tanto tempo, né, a gente via um torcedor que vinha do interior lá no jogo, ia lá no memorial deixar um recado, ia de noite deixar um recado, então, cara, para mim essa foto ela é muito representativa. Essa foto é muito importante porque não sobrou, enfim, o próprio Inter destruiu o memorial, né, que a torcida fez uma promessa de botar no museu, enfim, mas nunca foi feito nada grandioso no museu com relação a esse memorial. Eu lembro que naquela madrugada também, Lucas, eu fui acordado pelo meu editor da Zero Hora na época e só deu tempo de vestir uma roupa e tocar para o aeroporto, que eu fui para Goiânia cobrir o velório do Fernando. Depois, enfim, encontrei o Marcelo, encontrei um monte de gente lá, quase todo o time do Inter lá, enfim, direção, amigos do Fernandão, e, enfim, foi um troço absolutamente triste. Eu me lembro de chegar no hotel depois, o velório seguia a madrugada inteira, né, e o sepultamento ia ser pela manhã, lá se eu não me engano, no Jardim das Palmeiras, eu acho, né, Marcelo, em Goiânia. E, cara, eu me lembro de chegar no hotel, tomar um banho assim, e sabe quando tu não tem mais força para nada, tamanha era a carga emocional daquele momento, daquela noite. Bom, o Yarley é um cara que não conseguiu falar, né? O Yarley só chorava e não, enfim,
chegou uma hora que nem tentava mais entrevistar o Yarley porque não considera impossível, o Yarley não tinha condições nenhuma. E muitas pessoas estavam assim também. Enfim, então foi um cara que tocou muita gente, e, claro, além de uma morte absolutamente inesperada, surpreendente, trágica, e que, enfim, obviamente que o Fernando não merecia nada daquilo ali. E acabou o Fernando entrando para a história definitiva do Inter, um cara que tem a estátua no Beira-Rio, enfim, o maior símbolo, o maior ícone do clube. Tu sabe que, Marcelo, eu fico pensando, a gente falou com o Yarley, e o Yarley, por exemplo, ele disse que ele teve que fazer terapia para entender o Enzo, né? E o papel do Enzo hoje lá na base. Conversar com o Enzo, né? Para poder lidar com o Enzo, né? Não na questão do Enzo, mas a questão da representatividade do Fernandão junto da vida do Yarley, né? E aí eu me lembrei agora dessa questão do Bess falando ali, né? Que o cara não conseguia falar, estava chorando e tudo mais. Eu acho que praticamente todos tiveram que meio que fazer meio que não digo terapia, mas pelo menos uma questão mais introspectiva, né? Para entender um porquê, um como, né? Um onde, né? Eu não sei se tu pode falar um pouco a respeito disso. Assim. Só assim, voltando, né, na história do memorial, eu fiz aquela foto quando o Avancini me chamou para fotografar todo o memorial. Eu tenho todas as mensagens, eu tenho todo ele fotografado, porque eles queriam fazer lá de dentro. E quando eu cheguei na frente, cara, tava essas duas crianças aí na frente. Não tive dúvida, não. Não tive dúvida. Foi a primeira foto que eu fiz para eles poderem derrubar, tá? Mas eu nem sei porquê, mas tem tudo, ainda acho que vou fazer alguma coisa com isso, porque tem muita coisa legal, cara. Tem muita frase legal. É que é interessante, e quando eu até falei ali da questão do azul ali, e do torcedor, desculpa te interromper, mas tu sabe que, assim como a gente vê tanto imbecil, às vezes, na arquibancada, né, gritando, o Fernandão morreu, tem até um vídeo aí que tem gente botando, que é um absurdo, né? E eu acho que não é um absurdo só pela questão do Inter, poderia ser um absurdo para Corinthians, Palmeiras, qualquer time, inclusive o Grêmio, né? É um ser humano, né? Mostra que uma parte da torcida não pode representar tudo que representa, tudo que é a torcida, né? E eu acho que essa tua foto matou a pau nesse sentido, assim. Eu tenho uma outra visão sobre a vida, né, cara? Então acho que isso aí nada justifica, né? Nada. A partir do momento que nós somos todos iguais, viramos pó, nada justifica esse tipo de coisa. Mas é legal, cara, tá aí. E com relação ao que tu perguntasse ali da terapia, o Yarley, lá, ele estava acabado, como diz o Bess. Porque na reinauguração do Beira-Rio, nós tomamos um café, eu, o Yarley e o Fernando, um dia depois. O Yarley estava conversando sobre algumas questões dele, pessoal, o Fernando aconselhando e falando de negócios futuros. Eu estava sentado na mesa, cara. Eu fiz uma foto dele escrevendo com o Yarley. Tá? E foi embora, cara. Ele foi embora. Daquele dia ali foi a última vez que o Yarley falou com ele. E logo em seguida o helicóptero caiu, cara. O Yarley estava. E daí quando a gente foi fazer o livro, o Yarley nos atendeu no hotel lá que ele estava. Cara, ele falou duas palavras com o Bess. Quando eu sentei para mostrar o livro, ele já começou a tremer, a suar frio, assim. Quando o Bess perguntou para ele, e ele falou duas palavras, ele olhou para mim assim, começou a chorar e falou, não vou aguentar. Não tem condição de seguir, não. Cara, fechamos tudo e foi embora. Tudo foi embora. Que louco. Porque não conseguiu. E aí, quando ele foi trabalhar com o Enzo, cara, mas até pouco tempo, assim, cara, ele ficou, e eu te respondo, nem todo mundo precisou. Eu acho que as pessoas que fizeram e que precisaram fazer eram pessoas que tiveram uma ligação e entenderam ele como ele era. Né? Eu sou um cara que eu entendi como ele era eu estou conseguindo falar hoje mais tranquilamente, porque toda vez que eu falava do cara, eu chorava, cara. Eu chorava, porque foi o cara que me fez, me ajudou, um cara do caramba, um cara legal, um cara que conquistou, que deu pra torcida, um cara família, um cara pai, um cara muito legal. E eu não conseguia, velho, não conseguia. Então, assim, acho que alguns sim precisaram fazer algum tipo de tratamento para entender. O Yarley sim, porque precisava tratar com o Enzo. O próprio Enzo,
que não viu isso, mas ele diz, pá, mas é o Yarley que tá falando comigo, cara, imagina, Marcelo, não é qualquer um, é o Yarley. Eu digo, sim, o Yarley te pegava no colo, cara, mas é o Yarley. Então, para tu ver como é isso, né, o Enzo, mesmo sabendo que o Yarley pegava ele no colo, tem é o Yarley, não é aquela relação, e aí, meu? Então, é uma parada difícil, porque conviviam todo mundo junto, né? Porque em 2016 tem aquele jogo, né, dos 10 anos, que o Enzo acaba representando o pai, né? Ele faz um gol, inclusive, sim. né? Sim, e os jogadores saem correndo em direção a ele e erguem ele, né? Aquilo, para mim, é significativo ao extremo, né? Eu vou te dizer assim, eu acompanho o Enzo desde que ele chegou para jogar no Inter, né? Que a mãe dele disse que eles vieram ficar em Porto Alegre, que o Noveleto convenceu a Fernanda de ficar aqui porque ele queria jogar no Inter, e a Fernanda disse, não, o Enzo é contigo. Eu falei, como assim? É contigo, tu vai levar, vai buscar, é tudo contigo. Topa? Eu falei, vamos embora. E desde ali, independentemente se ele vai vir a ser jogador de futebol do Inter, independentemente se ele vai vir a ser atleta de futebol, a gente não sabe, é o que ele quer e ele está trabalhando para isso. Mas a forma que o Inter acolheu ele, desde a chegada dele lá embaixo, pequenininho, até o acolhimento dos colegas do pai, até o acolhimento do clube, sabe? De dar o carinho que ele... sensacional. E aí, cara, o Tinga, quando fez esse evento aí, foi genial chamar ele, porque cá para nós o Paulo César é um cara também que pensa diferente muito, partiu dele isso, né? E achei muito bacana, cara, é uma forma que, porque eles a Fernanda resolveu ficar em Porto Alegre por causa disso, né? Porque a memória de Fernanda é viva, muito viva aqui, e para eles é muito importante. E ele tá sabendo lidar muito bem com isso. Ela também, agora, lá, todo mundo, cara. Então eu acho muito legal, E tá fazendo parte disso, contando isso, é muito bacana, uma história muito doida, uma volta muito legal que a vida deu numa tragédia e que, sei lá, cara, eu fico às vezes pensando, o que isso quer dizer, não entendi, mas vamos nessa. Que legal. Cara, tu vê, a gente tinha combinado alguns minutos e acabou falando quase 50 aqui. Então, assim, eu não sei se o B, se o Colar quer realmente repercutir mais alguma questão aí, mas desde já agradecer o Marcelo, porque eu prefiro saber, eu adoro histórias de bastidor, né? Eu não gosto do protocolo, chegou, jogou, levantou o braço, foi embora, né? Eu gosto de saber isso aí, porque eu gosto de saber o que representa a pessoa mesmo de verdade, né? Não aquilo que a pessoa aparece nas redes sociais, sei lá, em site de fã e tudo mais. Eu acho que o mais era homenagear mesmo o Fernandão, né? E acho que via Marcelo Campos talvez o melhor que a gente tivesse a fazer nesse momento, porque, enfim, nessas horas lembrar com carinho de um cara que fez tudo pelo clube. Eu acho que é isso. E agradecer ao Marcelo aí, sempre disponível, sempre à disposição da gente também, o cara que conviveu com a intimidade do Fernandão, enfim, é isso. Obrigado, Marcelo, e, enfim, vamos seguir homenageando o homem aí, porque ele merece. Claro, não sei se tu também quer falar alguma vez com as palavras. Não, mesma coisa. Para mim, agradecer o Marcelo também. É sempre bom relembrar, né? O Fernandão mesmo gente que eu particularmente não tive contato com ele, né? Me emociono de lembrar do Fernando no Inter, né? Me moldou como torcedor, talvez assim como moldou muita gente, me vai seguir moldando, né? Entender a história do Fernandão, entender a história do Inter também, né? Uma história vencedora, né? De um monte de coisa boa que a gente está falando aqui, que a gente lembrou. Acho que foi bom, foi legal, né, de conseguir passar um pouquinho, nem que seja, né, do que foi o Fernandão, e o Marcelo foi muito bem, e a gente só agradecer, né, e lembrar ele de uma forma positiva, de conquistas, e celebrar que esse cara vestiu a nossa camisa e foi muito importante. Valeu, galera, obrigado pelo convite, grande abraço, só tô com um amigo aqui, 2 grandes parceiros de jornada, né, Lucas, valeu, abraço pra ti, obrigadão, galera, vamos nessa, que siga aí o legado do homem. Beleza. Então, beleza, gurizada. Muito obrigado também por quem ficou com a gente aqui durante esse tempo aí. Obviamente, se você deixa sua mensagem aí embaixo, deixa a sua oração, sua frase, de repente, que você lembra do Fernandão, qualquer coisa aí que possa, de repente, tocar também, assim como toca a gente que conheceu um pouquinho, não tanto quanto, óbvio, o Marcelo Campos aí, beleza?
Cara, um abraço para vocês e aí a gente volta nos próximos vídeos. Se cuida aí, galera. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, abraço.